Oi, crianças! Vamos agora para a nossa segunda videoaula dessa terça-feira, 19/1. Lembrando que essa aula de hoje, 19/1, ela é tanto referente ao dia de hoje, as atividades são referentes ao dia de hoje e ao dia 12/1 também, tá bom? Então, vocês vão realizar essas duas atividades de hoje, certo? Tanto a no dia 19 como a no dia 12. Tá certo? E para iniciarmos nossa aula, nós vamos relembrar aqui sobre as dezenas e sobre as unidades e também fazendo a adição de dezenas, tá bom? Então, lembrando que dezena e unidade, as siglas são D é de dezena e o U é de unidade. Temos aqui o quadro de valores, certo? Que sempre dessa forma, quando é dezenas e unidades. O quadro de valores começa aí do lado direito com as unidades e do lado esquerdo com as dezenas, tá certo? Quando for para fazer adições ou subtrações, tá bom? É dessa forma o quadro de valores. Então, temos aqui o nosso sistema de numeração. Nosso sistema de numeração, temos as unidades e as dezenas. As unidades são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, certo? Essas são as unidades. E as dezenas são 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tá ok? Nós, com o estudo das dezenas e das unidades, nós utilizamos muito material dourado, certo? O material dourado, para representar as unidades, são esses cubinhos, certo? Para representar as dezenas, são essas barrinhas, que cada uma delas tem agrupados aí 10 cubinhos, formando uma dezena, ou seja, 10 cubinhos. E para formar uma centena, que é o número 100, é usado esse tablado maior, que aí, se for contar de um por um desses cubinhos, dá 100 cubinhos, ou seja, uma centena. Mas isso é estudos para futuros, tá certo? Então, vamos lembrar aqui o material dourado. Um cubinho é uma unidade, certo? E uma barrinha representa 10, que é uma dezena. Então, vamos ver aqui, se eu tenho um lápis, no estudo das unidades, se eu tenho um lápis, eu tenho uma unidade. Se eu tenho 3 lápis, eu tenho 3 unidades, ok? Agora, aqui no estudo das dezenas, se eu tenho 10 lápis, é igual a uma dezena de lápis, que corresponde a 10 lápis, tá ok? Então, as dezenas são, por exemplo, se eu tiver 20 lápis, eu tenho 2 dezenas. Se eu tiver 30 lápis, eu tenho 3 dezenas, que corresponde a 3 barrinhas. 40 lápis, eu tenho 4 dezenas, que corresponde a 4 barrinhas. Se eu tiver 50 lápis, eu tenho 5 dezenas, que corresponde a 5 barrinhas. Então, as dezenas podem ser 2 dezenas, que é igual a 20 lápis, 3 dezenas, que é igual a 30 lápis, 4 dezenas, que é igual a 40 lápis, e 5 dezenas, que é igual a 50 lápis. Então, vamos aqui. Temos aqui o nosso primeiro exemplo, que é o número 23. Então, como é que eu coloco esse número 23 dentro do quadro de valores? Dentro da casinha da unidade e dentro da casinha da dezena. Então, primeiramente, vamos completar essas casinhas da unidade e da dezena com material dourado, certo? Então, quem são as unidades? Aqui, é os cubinhos ou as barrinhas? As unidades são os cubinhos, certo? Que são as unidades, que eu tenho só 3 unidades. E as dezenas são as barrinhas, pois eu tenho 2 dezenas, não é isso? Ou seja, 20. O número aí, né? 23, então, 2 barrinhas de uma unidade corresponde a 20. E 3 cubinhos corresponde a 3 unidades, ficando dessa forma, do 3
3 cubinhos nas unidades e 2 barrinhas nas dezenas, certo? Então, aí completamos as casinhas, a casinha da unidade e da dezena com material dourado, representando o número 23. E representando em forma numérica, colocamos o número 3 na casinha da unidade e o número 2 na casinha da dezena, certo? Lembrando que sempre nós começamos a preencher o quadro de valores, essas casinhas da dezena, da unidade, sempre nós começamos a preencher pelas unidades, certo? Que é a letrinha U, que é do lado direito, tá bom? Então, temos aqui um exemplo. Dezenas e unidades. O número 14. O número 14 tem quantas unidades? E o número 14 tem quantas dezenas? O número 14 tem 4 unidades e uma dezena. Não é isso? Ó, uma dezena e 4 unidades é igual a 14. Agora, outro exemplo. O número 24. No número 24, eu tenho quantas unidades e quantas dezenas? No número 24, eu tenho 2 dezenas e 4 unidades, que é o mesmo que 24. Agora, nós vamos ver aqui como fazer a adição, certo? Dos números que compõem dezenas e unidades. Para isso, nós vamos utilizar as casinhas, certo? Só que essa casinha, ela aumentou aí de tamanho, certo? Ela tem aí agora 3 espaços aí, não é isso? Porque nós vamos colocar um número em cima e depois outro embaixo, certo? E aí depois fazer a adição, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui uma adição, que é 12 mais 4, certo? Lembrando que a letra U é unidades e a letra D é dezenas. Então, como nós vamos fazer essa adição? Como é que nós vamos fazer essa soma? 12 mais 4 aqui dentro desse quadro de valores. A adição, lembrando que é o sinal de mais, tá bom? Então, vamos aqui completar esse quadro aqui de valores com essa adição. Eu tenho 12 mais 4, eu preciso preencher essa casinha. Então, vamos iniciar aqui com o número 12, tá bom? Ó, o número 12 aqui representado pelo material dourado. Número 12, nós temos 2 unidades, certo? Que corresponde a 2 cubinhos. Está aqui ele. E o número 12 corresponde a uma dezena, certo? Que está aqui uma barrinha. Então, já completamos aí o número 12 no quadro de valores. 2 unidades e uma dezena, certo? Agora, vamos aqui. Vamos colocar agora o número 4. O número 4, ele é unidade. Por isso que ele veio aqui, ó, desse lado aqui, ó, da casinha, certo? Porque o número 4, ele é unidade. Então, coloquei aí o número 12, as 2 unidades do número 12, com os 2 cubinhos, e o número 4 aí com os 4 cubinhos, que é representando as unidades, tá bom? E aqui, nesse outro lado aqui, fica vazio, porque não tem um número aí do lado do 4, não é isso? É só 4 mesmo, não é um número maior que 4, tá bom? Por isso que o outro lado ficou vazio. Agora, vamos colocar aqui em números, certo? Ó, o número 12, coloco o número 2 na unidade e depois o número 1 na dezena. Sempre começando primeiro com esse número aqui, tá bom? O primeiro número que vem na adição. Agora, vamos colocar o número 4. O número 4 vem na segunda parte aí da casinha, sempre lembrando aqui, ó, na parte da unidade. Sempre começamos a completar os números no quadro de valores pelas unidades, certo? E 4 é 4 unidades, tá bom? Corresponde aí nessa casinha das unidades. Agora, nós vamos fazer a soma, certo? Para fazer a soma, nós precisamos, ó, colocar o sinal de mais, tá bom? Que é da adição. Então, vamos aqui fazer essa adição. Então, começamos aqui, ó, pela unidade, tá bom? Ó, 2 mais 4 é igual a 6. Observaram aqui, ó, 2 mais 4 é igual a 6. Então, nós somamos primeiro aqui, ó, a casa das unidades, tá bom? E aí, nós vimos que 2 mais 4 é igual a 6. Agora, vamos somar, fazer a soma aí da casa das dezenas, para ver o resultado total.
Então, aqui, ó, depois é na casa das dezenas. Então, aqui, ó, como não tem um número aqui nesse de baixo, certo? A gente só baixa o número 1, tá bom? É como se tivesse 0 aqui. Então, 1 mais 0 é 1, não é isso? Então, na casa das dezenas só baixou o número 1. Então, 12 mais 4 é igual a quanto? 12 mais 4 é igual a 16, certo? Então, somamos primeiro aí as unidades, depois as dezenas e chegamos ao resultado 16, certo? Agora, vamos ver aqui outro exemplo. Eu vou colocar aqui nesse quadro de valores uma outra adição para a gente resolver. Então, temos aqui 10, certo? 10 corresponde a uma dezena e 0 unidades, não é isso? Então, 10 mais, certo? Vou colocar aqui o sinal de mais, vamos ver aqui, mais 5, certo? Então, 10 mais 5. Perceberam que eu coloquei o número 5 aí na casa da unidade, não é isso? Então, vamos resolver aqui essa adição. Vamos aqui resolver ela. Então, para resolver essa adição, eu começo com a casa da unidade. Então, 0 mais 5 é igual a quanto? Eu tenho um 0 mais 5. 0 mais 5 é igual a 5. Agora, eu vou resolver aqui, ó, a casa da dezena. Então, na casa da dezena eu tenho 1 mais nada, né? Aqui, ó, não tem nada aqui. Então, 1 mais 0, né? 1 mais 0 é quanto? É igual a 1, certo? Então, a nossa adição de 10 mais 5 é igual a 15, tá certo? Vamos agora ver outro exemplo. Vamos ver aqui outro exemplo aqui de adição, tá bom? Então, lembrando aqui que a adição, o sinal é de mais, tá bom? Então, vamos ver aqui uma outra adição. Vou mudar aqui de cor. Ó, temos aqui 12. 12 corresponde a uma unidade, ou uma dezena e 2 unidades. Então, 12, o 1 fica na casa da dezena e o 2 na casa da unidade. 12 mais 2. 12 mais 2. Nós vamos responder começando por qual casinha? Da unidade ou da dezena? Da unidade, certo? Lembrando, sempre nós começamos pela casa da unidade. Então, 2 mais 2. Quanto é 2 mais 2? 2 mais 2 é igual a 4. Agora, vamos resolver aqui a casa das dezenas. Então, na casa da dezena, nós temos 1 mais nada, não é isso? Ó, esse quadro aqui tá vazio. Então, 1 mais 0. 1 mais 0 é igual a 1, certo? Então, chegamos aí à conclusão que 12 mais 2 é igual a 14, tá ok? Vamos agora para outro exemplo, tá bom? Vamos ver outro exemplo aqui. Temos 15, ó, 15 corresponde a uma dezena e 5 unidades. 15 mais 1, certo? 1 é uma unidade, certo? Por isso que tá na casa da unidade. Então, vamos resolver aqui. Nós vamos começar pela casa das unidades, certo? Então, 5 mais 1. Quanto é 5 mais 1? 5 mais 1 é igual a 6. Agora, vamos resolver aqui a casa das dezenas. Então, 1 mais nada, né? 1 mais 0. 1 mais nada é igual a 1. Então, chegamos à conclusão que 15 mais 1 é igual a 16, tá bom? Agora, vamos para o último exemplo, tá ok? Vamos aqui para um último exemplo. Temos aqui o número 14. 14 corresponde a uma dezena e 4 unidades. 14 mais 4.
14 mais 4. Nós vamos responder primeiramente a casa da unidade, certo? Então, 4 mais 4. Quanto é 4 mais 4? 4 mais 4 é igual a 8, certo? Agora, vamos para a casa das dezenas. Vamos somar aí o número 1 mais nada, não é isso? Aqui esse quadrinho tá sem nada, certo? É como se tivesse o número 0. Então, 1 mais 0 é igual a 1. Então, chegamos à conclusão que 14 mais 4 é igual a 18, tá ok? Então, esses foram os nossos exemplos de hoje da soma com dezenas, tá bom? Agora chegou a hora da atividade. Peguem a atividade de vocês impressa, correspondente ao dia 19/1, dia de hoje. Tem aí. Primeira questão, veja o modelo e complete as operações. Temos aí duas casinhas, não é isso? Da dezena, da unidade. Cada uma delas tem o número 1. Então, é uma dezena mais uma unidade, que é igual a 11. Então, 10 mais 1 é igual a 11. E aí, do lado, tem a adição, certo? Aqui, ó, a adição nesse outro formato aqui, tá bom? Então, 10 mais 1. Unidade embaixo de unidade, a dezena aí do lado esquerdo. Então, 0 mais 1 é igual a 1. E aí, baixou o número 1. Aí, você vai fazer com esses outros exemplos. Com uma dezena mais duas unidades, que é 12, certo? Depois, com uma dezena mais 3 unidades, que é 13. E o outro com uma dezena e 4 unidades, que é igual a 14. Tá certo? Do outro lado, vocês vão completar essa cruzadinha. Você vai escrever o resultado de cada operação. Por exemplo, temos aqui 5 mais 5. Quanto é 5 mais 5? É igual a 10, certo? E aí, você vai colocar aí na cruzadinha o nome 10, certo? Ó, 10, D, o E e o Z, tá bom? Então, você vai completar colocando o nome aí de cada resultado, tá certo? Então, essa é a nossa primeira atividade correspondente ao dia 19. A outra atividade é do dia 12/1. Você vai completar as flores organizando os números do menor para o maior. No jarro aqui, ó, tem os números. Você vai completando aí em cada folha, certo? Os números na ordem crescente, certo? Do menor para o maior. Ele já começou aí, ó. Tem 3, 4, 9. Aí depois do 9, vem qual número? Vem o 13. Aí coloca o 13 aqui nessa outra folhinha. Aí depois vai subindo. Depois do 13, qual outro número maior? É o 19. Aí vai colocando a outra folhinha. E assim vai, tá bom? Completar todas essas 5 flores aí, tá ok? Na outra questão diz assim, pinte de vermelho, certo? Pinte de vermelho a cereja com maior número e de verde a cereja com menor número. Então, aqui você tem um grupo de 3 cerejas. Você vai pintar de vermelho, vou até mudar aqui a cor, de vermelho, a cereja maior. Dessas 3 cerejas aqui, qual é o número maior? É o número 81. Aí, você vai pintar aqui, ó, o número 81 de vermelho, tá bom? Depois, de verde, a cereja com o número menor. Dessas 3 aí, qual é o número menor? Sobrou o número 8 e o 18. Qual é o número menor? É o número 8. Aí, você pinta de verde, tá bom? Cada um desses agrupamentos aqui de 3, tá certo? No outro lado, você vai completar a sequência com os números faltosos, tá bom? Aí tem uma sequência aí da família do 10, do 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. E você vai completar aí os números, tá bom? Na outra questão, você vai escrever o nome dos números. Você vai escrever o nome 10, o nome 30, o nome 50, o nome 70, o nome 90, depois o nome 20, o nome 40, o nome 60, o nome 80 e o nome 100, tá bom? Você vai colocar o nome dos números, tá ok? Então, essas foram as nossas atividades de hoje. Não esqueçam de enviar a foto para correção. Bons estudos e até amanhã. Tchau!